A paz do Senhor Juvenis, eu sou o evangelista Jasson e estamos aqui para mais uma aula. E estou aqui acompanhado de jovens que vão nos ajudar nessa ministração. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Rafaela e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Esté e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é Alisson e é um prazer estar aqui com todos. Nós somos da Igreja Marcas do Evangelho aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Gostaríamos de cumprimentar também a todos os visitantes que estão nos acompanhando neste dia. E você que é o nosso visitante, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, porque com certeza será uma bênção para a sua vida. Então, nós somos da classe dos Juvenis e estamos na lição 10, cujo tema é o livro de Atos. E vamos agora iniciar a nossa aula com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por todos nós que estamos aqui e pelos que estão assistindo agora, Senhor. Que nós possamos entender tudo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, Juvenis, meu nome é Otávio e vamos ler a leitura bíblica em paz. Atos 1, do 1 a 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que a respeito do reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se assuntassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós serás batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertenceis saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, para que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o fim da terra. Agora Atos 2, 42 ao 47. E perseveram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e na nossa oração. E em cada dia, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, seguindo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É isso, tchau, Juvenis. Os objetivos da nossa lição: conhecer a estrutura do livro de Atos, analisar os avanços do crescimento da igreja primitiva e refletir sobre a relevância da igreja primitiva nos dias de hoje. Nós vamos ver que o livro de Atos, ele contém a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã e, muito importante também, acerca da proclamação do evangelho ao mundo, de acordo com o mandamento de Cristo e pelo poder do seu Espírito. É o relato do ministério de Cristo continuado pelos seus servos. Muito importante quando nós lemos o livro de Atos, porque o livro de Atos fala sobre a igreja cristã nos seus primórdios, fala sobre o nascimento da igreja, fala sobre o derramamento do Espírito, que por sinal foi fundamental para o crescimento da igreja cristã, para o desenvolvimento daquela igreja, como também é hoje, porque sem a presença do Espírito Santo, a igreja não cresce, a igreja não prospera, nós não ganhamos almas para Cristo, que é fundamental para a expansão do Evangelho de Deus. Nós vamos ver algumas palavras-chave no livro de Atos. Por exemplo, ascensão, descida e expansão. E logo após a descida do Espírito Santo, nós vamos ver a expansão do Evangelho. Aquilo que diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, primeiro foi a ascensão de Cristo, depois a descida do Espírito Santo e logo em seguida nós vamos ver um verdadeiro avivamento, a expansão da igreja. Juvenil, você sabe quem foi o autor do livro de Atos? O livro não menciona diretamente quem foi, mas a sua autoria é definida por o evangelista Lucas, o médico amado, como dito em Colossenses 4,14. Como prova disso, em Atos e também no Evangelho de Lucas, o destinatário
é a mesma pessoa, que é o oficial romano Teófilo. E também outra prova que também vemos é que o livro de Atos, ele começa no momento que o Evangelho de Lucas terminou. Uma comprovação que temos é em Atos 1. Em meu livro, eu relatei sobre todas as coisas que Jesus começou a ensinar. Dando a entender que como se Lucas fosse o primeiro livro e Atos fosse somente a continuação do livro. E também, outra comprovação que temos são dos testemunhos de alguns teólogos como Irineu, Tertuliano e Eusébio, que testemunharam as escrituras de Lucas. Essa conexão é importante, até porque também a própria linguagem literária, a própria forma de escrever, segundo os estudiosos, foi escrito assim, num grego rebuscado, num grego mais trabalhado, podemos dizer, porque Lucas, afinal de contas, não era um homem leigo, ele era um homem inteligente, ele era um médico, ele era uma pessoa de grande relevância naquele período. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do livro de Atos, que possui 28 capítulos, a qual também alguns teólogos chamam o livro de Atos de Atos do Espírito Santo. O livro é dividido em 9 partes. Então essas 9 divisões seriam o derramamento do Espírito Santo, os primeiros dias da igreja em Jerusalém, a perseguição leva à expansão, o cristianismo propaga-se entre os gentios, a primeira viagem missionária de Paulo, o concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, a prisão de Paulo e seu ministério enquanto está preso. Então, nessas 9 divisões, o que me deixou mais interessado seria a divisão de número 1, do derramado Espírito Santo, a qual nós podemos ver o Espírito Santo descendo pela primeira vez, ou seja, o Espírito Santo cumprindo a promessa que Jesus fez aos discípulos em Atos 1:8, falando que eles receberiam o poder do Espírito Santo e que eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia. É claro que os discípulos, nós podemos ver no capítulo 1, eles buscando a Deus, eles buscando esse derramar, eles orando sobre isso, e então, finalmente, o Espírito Santo ele desce no capítulo 2 e reveste eles de poder. O tópico de número 3, que fala sobre a perseguição no meio da igreja, a qual começa com João e Pedro sendo perseguidos pelos fariseus, pelo sinédrio, só vai aumentando a proporção de perseguição na igreja e nós conseguimos ver quanto que essa perseguição, o quanto que o sangue dos perseguidos, dos que foram mortos por Jesus Cristo, fez com que crescesse a igreja, fez com que a igreja ela só aumentasse mais ainda em graça, em fé, e também o quanto que hoje temos como ver isso que aconteceu no passado, esses mártires, e podemos admirar toda essa paixão, esse amor por Jesus Cristo. Importante também, né, Alisson? São muitas informações acerca da eclesiologia, informações acerca do estudo do Espírito Santo, informações sobre missões, é um livro riquíssimo sobre missões. Então, de fato, os Atos dos Apóstolos, esses escritos que foram feitos por Lucas, eles são de grande valia para a igreja de hoje. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Arthur e estamos aqui para mais um Você Sabia? E hoje vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, o livro que fez o cristianismo respirar. Sem o livro de Atos, a história da igreja seria um mistério perdido no tempo. Ele é o único registro vivo e anterior ao século III, sobre como o evangelho saiu da Palestina e alcançou o mundo. Ali vemos o Espírito Santo tomando o controle, incendiando Pedro, levantando Paulo e transformando discípulos comuns em embaixadores do reino. Não é um livro de teoria, é o relato do fogo que fez a igreja avançar em meio a perseguições, milagres, prisões e recomeços. Atos conecta tudo. Ele liga os evangelhos às cartas de Paulo e mostra que o cristianismo não nasceu como rebelião, mas como cumprimento da promessa. Uma fé viva, centrada em Cristo e não negava as escrituras, mas revelava seu verdadeiro sentido. Mesmo quando Paulo se voltou a gentios, ele nunca esqueceu os judeus. Ele ia às sinagogas, aos templos e aos lugares onde as pessoas ainda esperavam algo que havia chegado. Jesus, o Messias. Lucas escreveu para um oficial romano chamado Teófilo, alguém da alta sociedade. Mas por quê? Para mostrar que a fé cristã não é marginal, mas essencial. Não é uma seita, não é um sistema político. É o plano eterno de Deus em movimento.
Atos não é sobre o passado, é sobre você. É o chamado para sair da zona de conforto, viver cheio do Espírito e ser a igreja de verdade. Se Pedro e Paulo mudaram o mundo com coragem, por que você não poderia? Então, para finalizar, juvenis, fique essa frase para a nossa reflexão. Ou você vive como testemunha, ou você assiste o mundo morrer sem saber quem é Jesus. A descida do Espírito Santo foi um evento importante para todos que estavam ali presentes, o qual se cumpriu a promessa que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E isso proporcionou a eles um revestimento de poder, a qual nós vemos vários acontecimentos ao decorrer do livro de Atos por esse revestimento de poder. Vemos Pedro pregando para as multidões e quase 3.000 vidas se convertendo a Jesus Cristo. Vemos os debates que o Espírito Santo usou Estevão para poder debater com as pessoas do Sinédrio. Vemos as viagens missionárias de Paulo ao decorrer do livro de Atos e muitas outras conversões e muitos outros acontecimentos e milagres poderosos que o Espírito Santo fez no decorrer do livro. Nós não podemos desprezar a presença do Espírito Santo, visto que nós vivemos na nova aliança. Nós estamos no tempo de buscar, de clamar para que o Espírito Santo faça na nossa vida o que ele fez na vida dos apóstolos. Após a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, os cristãos, eles levaram o evangelho a toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A conversão de Paulo, que antes era um perseguidor dos cristãos, foi um grande divisor de águas, pois o evangelho alcançou os confins da terra com as 3 viagens missionárias que Paulo, junto com os seus companheiros de ministérios, Barnabé, Silas, João Marcos e Lucas, realizaram durante todo o ministério deles. É por conta dessas viagens missionárias que hoje nós temos a possibilidade de entender e de receber hoje Jesus Cristo como Salvador. O Evangelho chegou até nós por meio dessas viagens missionárias de Paulo, que começou na Ásia, em Roma, na Galácia, em Corinto, nesses lugares. É uma oportunidade para falarmos que o evangelho ele tem que ser visto desta forma, conforme os discípulos viam lá atrás e receberam a recomendação do Senhor. Nós temos que pregar o evangelho aqui em Jerusalém, pregarmos a palavra de Deus aonde nós estamos, na nossa igreja local, no nosso bairro, no nosso município, mas nós temos que termos sempre essa visão também mais ampla de irmos além mar, não é mesmo? É o evangelho indo transculturalmente às nações, pregando o evangelho. A igreja, nós precisamos orar para que Deus levante missionários, para que Deus levante cada vez mais jovens, juvenis, pessoas interessadas, pessoas apaixonadas por Jesus, a ponto de pregar o evangelho aqui, de anunciar o evangelho, mas também orarmos pelas nações, irmos em busca das almas através da oração, através do próprio evangelismo, através da própria doação da nossa vida em prol do evangelho de Cristo. Estamos aqui com o Otávio. Otávio. O que fez a igreja de Atos crescer tanto, mesmo sem um grande templo e as redes sociais? Com a pregação do evangelho. E o que a igreja de hoje pode aprender com isso? Pode botar mais as mídias, os cultos, fazer culto online para ajudar a compartilhar. Estamos aqui com o Marcos. Marcos. O que a igreja de Atos fez para crescer tanto, mesmo sem ter redes sociais e nenhum tipo de compartilhamento? Evangelismo. O que a igreja de hoje pode aprender sobre isso? Que, independente das circunstâncias, nós podemos evangelizar e, melhor ainda, hoje em dia nós temos as ferramentas sociais e temos muito mais convívios sociais do que antigamente. Hoje em dia se tem faculdade, hoje em dia se tem escola, hoje em dia se tem trabalho com muito mais gente do que tinha antigamente. Então você pode atingir uma gama muito maior de pessoas sem muito trabalho. Estamos aqui com a Samila. Samila. O que fez a igreja de Atos crescer tanto? Foi eles serem inspirados pelo Espírito Santo. E o que a igreja de hoje pode aprender com isso? E nós temos que seguir o que o Espírito Santo vem falando aos nossos corações e sempre estar ouvindo a voz dele e a voz de Deus.
Atos é um livro de um forte apelo missionário e, nesse sentido, merece a atenção à atitude dos discípulos, que, dispersos por causa da perseguição, iam por toda parte anunciar a palavra de Deus. E nós, jovens, juvenis, às vezes passamos por situações difíceis no nosso dia a dia, onde nós somos perseguidos pelo nosso estilo de ser, pelo nosso estilo de viver, e nós podemos levar os discípulos como um exemplo na nossa vida. E eles não pararam de anunciar o evangelho, mesmo diante das dificuldades. Os cristãos, naquela época, eles eram perseguidos pelo simples fato de serem cristãos, porque não tinha nada com que falar deles. Roma se sentia ameaçada pelo estilo de vida que os cristãos viviam. Por isso que muitas das vezes eles eram ameaçados. E o apóstolo Paulo, nas viagens missionárias que fez, ele não desistiu da missão que o Senhor tinha dado, mesmo diante de açoites, de pedradas, enfim, Paulo, ele não desistiu e nós também não podemos desistir. Em paralelo com isso, Rafa, podemos perceber que o crescimento da igreja no início não foi por esforços humanos, mas sim pela ação direta do Espírito Santo. Podemos ver isso quando quase 3.000 almas se entregaram a Cristo com a primeira pregação do apóstolo Pedro, que em Atos 2:41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vocês têm noção do que são 3.000 almas? É muita gente para Jesus. Então, não acaba por aí. Ainda temos uma outra pregação de outros apóstolos que alcançaram por volta de 5.000 almas também. Em seguida, podemos ver que o número de discípulos só multiplicava, tanto até que os sacerdotes se entregaram à fé verdadeira. Tudo isso nos faz crer no ato direto do Espírito Santo. Olá, juvenis, prazer estar com vocês. Vamos pensar um pouco sobre a igreja primitiva. Será que a igreja primitiva é o padrão para todos os tempos ou não? Na verdade, ela é o padrão porque ela é a origem de toda a manifestação do Espírito Santo na igreja. Então ela é a primeira geração que vivenciou a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Então todas as outras gerações que vêm vão copiar a igreja primitiva. Mas ela também não era uma igreja perfeita, ela também tinha problemas, mostrando pra gente que todas as gerações da igreja têm seus problemas. Nós temos crentes fiéis que amam a Deus e que estão fervorosos e firmes no Senhor, como também há crentes carnais que não levam a Deus a sério e que vivem na corrupção. Esse padrão existe em toda a Escritura, porque essa é uma luta entre o bem e o mal. Mas sim, o fervor dela deve ser procurado, o amor dela por Jesus Cristo deve ser imitado e nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo que operava sobre ela. Então, nós cristãos, juvenis principalmente do seu tempo, do nosso tempo, precisa se preparar para serem extraordinariamente usados por Deus, amando a Deus, buscando a Deus e vivendo uma vida de santidade. A fórmula é simples, é amar a Deus, amar as Escrituras, viver uma vida de santidade, se afastar do mundo, não deixar-se conduzir pelo curso do mundo. Se o mundo está indo para frente, a gente vai para trás. Se o mundo está indo para a esquerda, a gente vai para a direita. Ou seja, a gente anda na contramão do mundo. E viver uma vida de oração que implica na comunhão e no relacionamento pessoal com Deus. Isto não é uma coisa difícil de fazer, é o básico que todos nós podemos fazer. Como também uma vida de devoção no jejum, que é a prática da devoção para você vencer os desejos carnais. Vivendo isso e amando a Deus com a motivação correta, submetendo ao ensino da palavra de Deus, dos nossos pastores e pais, com certeza nós seremos uma geração que vai impactar muito as pessoas. Nós precisamos viver o Evangelho, que a nossa igreja impacte a sociedade aonde vive. Cada um de nós precisamos impactar. Um de nós, vivendo o Evangelho, pode impactar o mundo, pode impactar uma cidade, pode impactar um bairro, pode impactar uma família, pode impactar uma faculdade, pode impactar uma escola e pode impactar um parente, um amigo ou uma ideia, ou até mesmo
toda a adolescência e juvenil que há no mundo. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo na nossa vida é ilimitado. Não há limites para Deus operar as suas obras em mim e em você. O que nós precisamos é desta igreja avivada como igreja primitiva, que ame a Deus, que busque a Deus, que teme a Deus e que esteja focada em Jesus Cristo. E a operação extraordinária e miraculosa e poderosa do Espírito Santo estará disponível para cada um de nós. Receba de Deus e seja um instrumento poderoso para impactar aonde você vive. Deus abençoe. Tudo isso que foi falado, Juvenis, sobre a igreja de Atos, sobre a perseguição que essa igreja sofreu, sobre o comportamento da igreja, como os irmãos eles se comportavam no meio das lutas. A Bíblia diz que Pedro, por exemplo, e os demais discípulos, eles continuaram firmes, eles se sentiam felizes em passar ou sofrer perseguições por causa do Evangelho de Cristo. Mas é importante a gente frisar, a igreja descrita ali em Atos dos Apóstolos não era uma igreja perfeita. Eles passaram também por algumas dificuldades. Por exemplo, nós vamos ver na questão ali de Atos, capítulo 6, versículo 1, sobre aquela questão entre os gregos e os hebreus por causa da assistência às viúvas, que foi ali aquela dificuldade que os gregos ali questionaram, dizendo que as suas viúvas, elas estavam sendo desprezadas naquela parte ali da comunhão cristã. Então foi necessário levantar os diáconos para poder servir à mesa e os apóstolos, vamos dizer assim, principais, se dedicarem à oração e à ministração da palavra de Deus. Nós também vamos ver a questão da Assembleia em Jerusalém acerca do rito mosaico para judeus e gentios, ali em Atos capítulo 15, versículo 1 até o 6, e também quando houve aquela contenda, aquela situação, aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Nós vamos ver que João Marcos, no início, ele acompanha ali o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, mas quando eles chegam na região de Perge, João Marcos, por algum motivo, talvez pela sua inexperiência ainda, ele resolve retornar. E mais adiante, quando foi ocorrer a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos juntos e Paulo, ele não aceita. Ele foi ali radical. Não aceito João Marcos, porque ele já desistiu na primeira vez. E aí houve uma não pequena discussão entre eles ali, de forma que Barnabé pega João Marcos e leva para a região de Chipre e Paulo pega Silas para poder acompanhá-lo na sua segunda viagem missionária. Isso mostra que a igreja, ela tem as suas imperfeições humanas, mas o mais importante é que o Espírito Santo, ele conduziu, ele trabalhou e a igreja continuou seguindo, continuou avante e vencendo realmente todas as barreiras, todas as dificuldades. O livro de Atos, ele é um livro a qual nos inspira a querer mais do Espírito Santo, a desejar mais do Espírito Santo e a amar mais o Espírito Santo e a ter fé nas obras que o Espírito Santo pode fazer. O livro de Atos, o padrão da igreja que nós devemos seguir e os crentes que estão em Atos é o padrão de cristianismo que devemos seguir também. O mesmo Espírito que agiu em Atos é o mesmo Espírito que pode agir em nosso meio. É somente nós buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito Santo e ele também será derramado no meio de nós. Eu quero deixar aqui uma pequena frase como um resumo dessa lição de hoje. Guarde bem isso. Sem o Espírito Santo não existe missões, não existe obra missionária com eficiência, com eficácia, com resultado, com frutos. Portanto, vamos buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, Juvenis, basta sermos obedientes e termos fé no Senhor, porque Ele pode fazer coisas magníficas como fez em Atos. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Pedro, estamos aqui para mais um quiz com vocês. E vamos para a nossa primeira pergunta. Para quem o livro de Atos foi escrito? Letra A, Cornélio, centurião romano convertido após a pregação de Paulo. Letra B, Félix, governador diante de quem Paulo se defendeu. C, Agripa, rei judeu que ouviu Paulo antes de sua ida a Roma. Ou letra D, Teófilo, destinatário a quem Lucas escreveu o seu evangelho. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra D, Teófilo, destinatário a quem Lucas escreveu o seu evangelho. Vamos para a próxima pergunta. Qual evento transformador marcou o início do testemunho público da igreja? Letra A, cura do coxo na Porta Formosa. Letra B, o dia de Pentecostes. Letra C, a eleição de Matias no lugar de Judas. Letra D, a prisão de Pedro. Tempo na tela. A resposta certa, óbvio que é a letra B, o dia de Pentecostes. Vamos para a próxima pergunta. Terceira pergunta. Quantos capítulos e divisões contém o livro de Atos? Letra A, 23 capítulos contendo 5 divisões. Letra B, 17 capítulos contendo 4 divisões. Letra C, 28 capítulos contendo 9 divisões. Ou letra D, 26 capítulos contendo 8 divisões. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C, 28 capítulos contendo 9 divisões. E agora vamos para a nossa quarta pergunta. Como o cristão pode receber o poder do Espírito hoje? Letra A, pela fé na promessa do Espírito Santo. Letra B, através da oração e leitura das Escrituras. Letra C, buscando a presença de Deus em nossas vidas. Ou letra D, todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra D, todas as alternativas anteriores. E agora a nossa quinta e última pergunta. Por que o livro de Atos é essencial para entender a história da igreja? Letra A, porque é o único relato do começo da igreja antes do século III. Letra B, porque apresenta os primeiros líderes da fé cristã. Letra C, porque mostra o início da missão dos discípulos. Ou letra D, porque substitui as cartas de Paulo. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A, porque é o único relato do começo da igreja antes do século III. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau! Pai, queria te agradecer por mais uma aula, por termos explicado um tema tão importante quanto é o ato do Senhor Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas e nas vidas daqueles apóstolos. E aprendemos que isso tudo que a gente viu é uma referência atual para a nossa igreja e para todos nós. E eu te agradeço por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau! Tchau, Juvenis! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? E Paulo
Que raiva, o raciocínio é muito lento. Estrutura do livro de Atos. Do livro de Atos. Falei altos. O que você falou? Eu falei altos. Foi um grande divisor de água. E a perseguição Não parou a igreja. A paz do Senhor Juvenil, eu sou o Arthur e estamos aqui agora para o nosso Você Sabia? A paz do Senhor, Juvenis, eu sou o Arthur. Tem que falar mais baixo? e a perseguição de Paulo. E a conversão. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.